É possível uma interpretação racional do texto bíblico? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, como eu sempre digo, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, o missionário, aproveitando a semana do Natal, estou falando aqui sobre filosofia, sobre pensamento racional no interior do cristianismo. E uma questão que eu já ouvi algumas vezes, inclusive em sala de aula, é se é possível se fazer uma leitura, uma interpretação do texto bíblico, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, à luz da razão. E a resposta é sim, é possível. Existe no interior do cristianismo, mais especificamente na Igreja Católica, uma linha de interpretação, de leitura e interpretação do texto bíblico, conhecida como interpretação crítica histórico-literária. E qual é a pegada dessa linha interpretativa? Segundo essa interpretação crítica histórico-literária, o texto bíblico é compreendido como uma obra humana, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, porém uma obra humana, fruto da relação de uma comunidade, de um povo, inicialmente o povo judeu, o povo hebreu, uma relação desse povo com Deus, com a sua fé, com a sua experiência monoteísta. Então, o conteúdo bíblico, segundo essa linha interpretativa, deve ser visto, deve ser compreendido como resultado de um contexto histórico, político, social e econômico, ao mesmo tempo inspirado por uma verdade revelada, ao mesmo tempo inspirado por Deus. Talvez você que está aí me assistindo esteja se perguntando: mas Renan, onde é que você está se baseando para dizer esse monte de baboseira? Olha só, nós temos nos últimos 120, 130 anos da igreja, do magistério da igreja, algumas exortações, alguns documentos que incentivam esse tipo de interpretação. Então a história toda começa lá no final do século XIX com o Papa Leão XIII, que publicou uma carta encíclica chamada Providentíssimos Deus. Já nessa carta encíclica, ele afirmava a necessidade de se fazer uma interpretação literária do conteúdo bíblico que não perdesse de vista o seu conteúdo sagrado de inspiração, mas que oferecesse uma contextualização que permitisse desnudar, que permitisse desvelar as mensagens cifradas ali contidas. Algumas décadas depois, nós vamos ter no pontificado do Papa Pio XII a publicação de um outro documento, de uma outra carta encíclica, chamada Divino Aflante Espírito, em que essa mesma mensagem, essa mesma exortação é feita com muito maior veemência. O Papa Pio XII incentivou pra caramba a interpretação racional, a interpretação literária, histórico-crítica do conteúdo bíblico. Passadas algumas décadas, já nos anos 1960, durante o pontificado do Papa São João XXIII, teve início o Concílio Vaticano II, que foi concluído por São Paulo VI, meados da década de 60, 1965, e nesse concílio, entre os vários documentos publicados, uma das constituições, a Constituição Verbum Dei, também reafirmou a necessidade de uma interpretação literária, crítica, racional do texto bíblico. E por último, nós tivemos, já no pontificado de São João Paulo II, a publicação da sua famosíssima carta encíclica Fides et Ratio, em que ele afirma que a fé e a razão não são opostas, não são antagônicas. O mesmo se aplica ao Novo Testamento, mas nesse caso o conteúdo, sobretudo dos evangelhos, vai ser resultado, vai ser produto da relação dos povos convertidos ao cristianismo, inicialmente o povo judeu e posteriormente os gentios, no momento em que o cristianismo se universaliza. Então, a relação dos povos, das comunidades convertidas ao cristianismo com a sua nova fé. Essa abordagem, essa percepção do texto bíblico como produto humano, resultado de um esforço humano inspirado por Deus, fica muito claro
num texto, num discurso feito pelo Papa Emérito Bento XVI em 2009 para a Pontifícia Comissão Bíblica, quando ele diz que a beleza das Sagradas Escrituras está no seu caráter humano. Porque Deus fala aos homens, Deus se revela à humanidade ao longo da história, Deus apresenta a sua mensagem, ele traz a sua verdade, mas essa verdade é apresentada numa linguagem humana. Deus fala aos homens como um humano. Há fatos que se desenrolam e que são descritos a partir de uma percepção humana, segundo um entendimento humano. Portanto, essa interpretação histórico-crítica, partindo dessa percepção de que há uma verdade revelada, há uma inspiração divina, ela vai levar em consideração também o contexto, a natureza da comunidade que produziu determinado evangelho ou determinado texto ou determinado livro do Antigo Testamento, a realidade sócio-histórica daquele povo, para então compreender a natureza daquilo que está escrito. Eu fui aluno do padre José Luiz Gonzaga do Prado, que, a meu ver, é hoje o maior teólogo brasileiro vivo. A especialidade dele é justamente a interpretação, a exegética, a interpretação das Sagradas Escrituras. E ele sempre dizia que a gente tem que tomar cuidado para não tratar o texto bíblico como uma narrativa jornalística. Quando você lê um texto bíblico, você não deve se perguntar o que aconteceu. Você sempre deve se perguntar o que aquele conteúdo quer dizer. Porque quando você entende, quando você enxerga o texto bíblico como uma mensagem, muitas vezes uma mensagem codificada, uma mensagem apresentada a partir de uma realidade histórica dada, a verdade ali contida se revela de maneira muito mais clara. E a sua aparente complexidade, a aparente dificuldade de se entender o que está escrito ali, desaparece. Um exemplo muito interessante de como essa interpretação histórico-literária pode ser feita está nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Porque nós sabemos que nos primeiros tempos o cristianismo era uma religião de judeus conversos. Cristo era judeu, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos eram judeus, e nas primeiras décadas após a crucificação e a ressurreição, a esmagadora maioria dos primeiros cristãos era constituída por judeus. Algum tempo depois, graças à atividade pastoral de São Paulo, o apóstolo, é que o cristianismo se universalizou e os não-judeus, conhecidos como gentios, então foram aceitos na nova comunidade, na nova religião. Mas num primeiro momento há uma tensão entre os judeus cristãos e os gentios, os não-judeus cristianizados. Isso fica muito evidente, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando é descrito o episódio do Concílio de Jerusalém. Mas vejam, há um evangelho, que é o Evangelho de Lucas, que foi produzido no interior de uma comunidade, ele foi produzido a partir da experiência de fé de uma comunidade de não-judeus convertidos ao cristianismo. E quando você entende que os não-judeus convertidos ao cristianismo tiveram uma certa dificuldade para serem aceitos pelos judeus cristãos, você começa a perceber o real significado de algumas mensagens, de algumas narrativas que fazem parte do Evangelho de Lucas. E, como eu disse, o conteúdo, a mensagem ali contida, a verdade de fé ali apresentada, se revela de maneira muito mais clara. Então, sim, é possível se fazer uma interpretação do texto bíblico a partir de uma perspectiva racional, de uma perspectiva literária, crítica, de análise comparada, sem perder de vista o caráter de fé, o caráter de verdade revelada, de inspiração divina que aquele texto possui. E devemos tomar sempre muito cuidado com as interpretações literalizantes, que apresentam ou que pretendem apresentar o texto bíblico como um fato jornalístico, como se as coisas tivessem acontecido exatamente como são descritas ali. Porque esse tipo de interpretação acaba empobrecendo a mensagem ali apresentada.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar a minha missão que está só começando.